Deus. Que só o Senhor pode salvar, que só o Senhor pode curar, Senhor. Por isso, Pai, nós te entregamos cada um aqui nesta noite, Pai. Cada família representada aqui nesta noite, Pai, toma em tuas mãos, toma as tuas mãos. em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Vai de encontro aos seus necessitados, Pai. Ó Deus, toma as tuas mãos, Deus. Toma, Senhor, o pregador desta noite, Senhor, Deus, nas tuas tuas mãos. mãos, Senhor. E fala também, Senhor, através dele, Senhor, nesta noite conosco, Pai, aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Por isso, Senhor, nós te entregamos tudo em tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos para adorar o hino 208. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter liberdade que se encontra no Senhor Jesus. Receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres desfrutar a paz divina que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina onde podes esta paz no céu gozar. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar o bem terreno de Salvador. Queres ver após o meigo Nazareno, vê-lo um dia lá no céu de resplendor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar o bem terreno, crendo em Cristo grande Salvador. Queres vir após o meigo Nazareno, vê-lo
num dia lá no céu de resplendor. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Aleluia. Glória a Deus. Hino 84. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Um terremoto e um vento após, do céu um fogo e muito furou. Ouviu Elias minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente
buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Aleluia. Iago Vanderlei fazendo oração nessa noite. Deus tomando pelas mãos de Deus. Deus toma pelas mãos. Jesus, meu Pai. Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Os irmãos me ajudam a adorar o Senhor com o hino. Eu quero cantar com você essa nossa canção. E enquanto cantamos, segura a mão do seu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto
e peça pra Deus, derrama poder. E coisas maravilhosas vão acontecer. Eu quero cantar com você essa nossa canção. E enquanto cantamos, segure a mão do seu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder. E coisas maravilhosas vão acontecer. Não se admire se ouvir línguas estranhas alguém falar. Não se admire se vê paralítico andar ou cego ver. O Deus do qual estou falando é o Deus do impossível, tudo pode fazer. E também será abençoado, é só nele crer. Eu quero cantar com você essa nossa canção. E enquanto cantamos, segure a mão do teu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder. E coisas maravilhosas vão acontecer. Não se admire se ouvir línguas estranhas alguém falar. Não se admire se vê paralítico andar ou cego ver. O Deus do qual estou falando é o Deus do impossível, tudo pode fazer. E também será abençoado, é só nele crer. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, a presença do Senhor, aleluia, é real em nosso meio nessa noite, aleluia. Vamos estar ouvindo os irmãos adorando o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, testemunhando das maravilhas que o Senhor tem feito, aleluia. Glória a Deus. Nessa noite eu quero ouvir a juventude, aleluia, adorando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Logo após, Diácono Rosivaldo está com oportunidade. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Mas já está aqui, encheu agora este lugar, não dá pra não sentir. É o mesmo que caminha pelos castiçais, ele mesmo que venceu.
derrotou o Satanás. Já começo a sentir o seu poder, Já começo a sentir o seu tocar, já começo a sentir o seu mover. já estou com vontade de chorar. Eu já quero levantar as minhas mãos, Apresenta um pouco aqui. olha aí o que Deus vai fazer, olha aí o que Ele vai falar, olha aí já começou aqui, veja Ele vai te levantar, olha aí já começou a agir, olha aí é o mesmo Senhor, você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Não sei se você notou, mas já está aqui. Encheu agora este lugar. Não dá pra não sentir. É o mesmo que caminha Pelos castiçais, ele mesmo que venceu, derrotou o Satanás. já começo a sentir o seu poder, Já começa a sentir o seu tocar. já começo a sentir o seu mover. Já estou com vontade de adorar. Eu já quero levantar as minhas mãos, Apresenta um pouco aqui. olha aí o que Deus vai fazer, olha aí o que Ele vai falar, olha aí já começou aqui, veja Ele vai te levantar, olha aí já começou a agir, olha aí é o mesmo Senhor. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Já começo a sentir o seu poder, já começo a sentir o seu tocar, já começo a sentir o seu mover, já estou com vontade de adorar, eu já quero levantar as minhas mãos. Olha o que Deus vai fazer, olha aí o que Deus vai fazer, olha aí o que Ele vai falar, olha aí já começou aqui, veja Ele vai te levantar, olha aí já começou a agir, olha aí é o mesmo Senhor. Jesus vai curar você. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Crescendo bondade em nome de Jesus. Aleluia. Diácono Osivaldo, logo após os varões, está com a oportunidade. Eu cumprimento o irmão com a paz do Senhor. Convido a igreja para louvar o Senhor comigo. O louvor 171. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje estou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a
palavra santa veio iluminar. Queres ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Mas da dança vai raiar a luz. Ora vem Senhor Jesus, que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha a Cristo hoje receber o perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Amém. A última estrofe aqui desse louvor, ela deixa bem claro, né? Queres, pecador, gozar a salvação? Venha a Cristo hoje receber o perdão. Muito bem explicado. Se a pessoa que não conhece Jesus não chegar aos pés de seu Jesus, não tem perdão. É necessário tomar uma atitude, sair deste mundo perverso, né, irmão? Jesus está de braços abertos para receber, mas precisa uma atitude de cada um. Jesus não obriga ninguém, né, irmão? Jesus deixa tranquilo. Você vai aonde quer, mas Ele está convidando. Venha hoje receber o perdão. Ele está pronto a perdoar, né, irmão? Qualquer hora que a pessoa quiser, Jesus está de braços abertos, mas tem que querer, né? Eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Os varões do orando em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Logo após, o Tayane está com a oportunidade. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor.
agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Tayane está com a oportunidade, logo após as irmãs está com a oportunidade para adorar o Senhor. Ajustes técnicos, irmãos. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, na hora que o culto começou, o irmão Vanderlei estava orando. Eu ainda não tinha visto nenhum hino para cantar. Mas aí eu lembrei desse hino, porque a glória é do Senhor e de mais ninguém. Amém? E é isso que eu quero dizer hoje, que a glória é dele, somente dele. Quando o altar se torna um palco e o reverenciado é o pregador, quando o culto se torna um espetáculo e quem é adorado é só o cantor. Quando o povo não está ligado, qualquer mercenário se torna profeta, enganando e mentindo, dizendo eu sou um homem de Deus. Mas Deus está observando e não vai permitir. Deus está dizendo, quem manda aqui sou eu, sou eu, sou eu. Eu não divido a minha glória com ninguém. Não te chamei pra você ser o maior. Você é servo, apenas servo e nada mais. Nunca esqueça que eu te gerei do pó. Tua matéria é totalmente destrutível. Você só é aquilo que eu permito ser. E se você começar a se achar demais, eu levanto lá do pó outro melhor do que você. Eu sou grande, eterno, invencível. Sou leão, sou a água, o pão. Sou a chuva, o fogo, a brasa. Sou a luz, sou o sangue, o perdão. Te chamei pra ser meu instrumento. Te enchi com o meu poder. Mas se você começar a se achar demais, eu levanto lá do pó outro melhor do que você. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu não divido a minha glória com ninguém. Não te chamei pra você ser o maior. Você é servo, apenas serve e nada mais. Nunca esqueça que eu te gerei do pó. Tua matéria é totalmente destrutível. Você só é aquilo que eu permito ser. E se você começar a se achar demais, eu levanto lá do pó outro melhor do que você. Eu sou grande, eterno, invencível. Sou leão, sou água, o pão.
Sou a chuva, o fogo, a brasa. Sou a luz, sou o sangue, o perdão. Te chamei pra ser meu instrumento. Te enchi com o meu poder. Mas se você começar a se achar demais, eu levanto lá do pó outro melhor do que você. Somente dele, A glória é dele, somente dele. Agradeço em nome de Jesus. Aleluia. As irmãs com oportunidade, logo após, irmão Ulisses está com oportunidade. Conjunto Shalom Donai, salve os irmãos com a paz do Senhor. Afirmaram que você sonha demais. E outra vez, inseguro, você pensa em desistir. No campo com as ovelhas eu achei Davi e fiz uma promessa e no tempo cumpri. Fiz planos pra José, aquele sonhador. De escravo humilhado fiz governador. Alguém até promete, mas depois esquece. Mas minha palavra jamais passará. Se eu falei, tá falado e ninguém pode invalidar. quem foi que disse que a promessa morreu? Não conhece teu Deus, não conhece teu Deus. Quem foi que disse que o sonho acabou? Ele não acabou e nem envelheceu. Choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria virá. Chegou a hora, tome posse da vitória, é tempo de cantar. Quem foi que disse que a promessa morreu? Não conhece o teu Deus, não conhece o teu Deus. Quem foi que disse que o sonho acabou? Ele não acabou e nem envelheceu. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria virá. Chegou a hora, tome posse da vitória, é tempo de cantar. Mais uma vez, afirmaram que você sonha demais. E outra vez, inseguro, você pensa em desistir. No campo com as ovelhas eu achei Davi e fiz uma promessa e no tempo cumpri. Fiz planos pra José, aquele sonhador. De escravo humilhado fiz governador. Alguém até promete, mas depois esquece. Mas minha palavra jamais passará. Se eu falei, tá falado e ninguém pode invalidar. Quem foi que disse que a promessa morreu? Não conhece teu Deus,
oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão Ulisses com a oportunidade. Glória a Deus. Logo após o diácono Fábio também está com a oportunidade. Saúde dos irmãos com a paz do Senhor. Convidar os irmãos para a gente louvar junto. O hino 340. Amém. Agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Diácono Fábio está com a oportunidade. Aleluia. Logo após, irmão Jean. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Deixar apenas 3 versículos do Salmo 103. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Só o Senhor pode fazer algo tão maravilhoso por nós, né, irmão? E por isso estamos alegres de poder estar na presença e na casa do Senhor. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade.
Aleluia. Irmão Jean, adorando em nome do Senhor Jesus, neste hino vamos colher as ofertas para cá do Senhor. Logo após o pastor está com a oportunidade. Só os irmãos na paz do Senhor, amém? A luz raiou, anunciando que em Belém nascia o Salvador. No céu apareceu, anjos cantando, dizendo glória a Deus. A terra via o menino Deus, o Criador se misturando à criatura. Tudo isso pra buscar os seus, o próprio amor vindo à procura. Morrer na cruz era o preço, mesmo assim veio pagar. A salvação do mundo era aquele menino, a cura para a alma era aquele menino. O único caminho para chegar a Deus nasceu. A atmosfera ficou diferente, o verbo se fez carne, habitou entre a gente. Nasceu na terra o Salvador e o coral de anjos cantou. Paz na terra aos homens de boa vontade, veio ao mundo a verdade, o dono do amor, o príncipe da paz, o pai da eternidade, do preso à liberdade, Jesus o Salvador. A salvação do mundo era aquele menino, a cura para a alma era aquele menino. O único caminho para chegar a Deus nasceu. A atmosfera ficou diferente, o verbo se fez carne, habitou entre a gente. Nasceu na terra o Salvador e o coral de anjos cantou. Paz na terra aos homens de boa vontade, veio ao mundo a verdade, o dono do amor, o príncipe da paz, o pai da eternidade, do preso à liberdade, Jesus o Salvador. Paz na terra aos homens de boa vontade, veio ao mundo a verdade, o dono do amor, o príncipe da paz, o pai da eternidade, do preso à liberdade, Jesus o Salvador. Jesus o Salvador. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Pastor com oportunidade, logo após o irmão Getúlio também está com oportunidade. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmãos, estamos felizes por estarmos na casa do Senhor para o adorar, né? Cada vez que reunimos, a nossa alegria é aumentada, né? O prazer de estar na casa de Deus
deve estar sempre presente no nosso coração, na nossa mente. Por quê? Porque o Senhor nos chamou para fazer a sua obra. Tem um louvor batendo na minha memória. Eu não sei se eu vou lembrar a letra dele todo, mas eu quero que a igreja adore a Deus comigo. E se eu esquecer a letra, os irmãos continuam cantando, que é bastante conhecido. Eu queria saber. Eu queria saber do próprio lenhador que madeira ele usou para fazer a cruz. Embora eu sinta que a árvore chorou quando caiu no chão, e o machado que a lavrou secou-se de tanta emoção. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estava meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estava meus pecados. Eu queria saber o que o carrasco sentiu quando a Jesus feriu com 40 açoites, fazendo tantos vergões naquele que só fez o bem. Quem sabe o carrasco sentiu a dor dos açoites também. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estava meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estava meus pecados. Eu queria saber por que a terra tremeu, o sol se recolheu e a noite chegou. Se foi protesto ao crime no autor da criação, mostraram ter mais sentimentos, provaram ter mais coração. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estava meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estava meus pecados. Pensa nisso. Eu queria saber por que a terra tremeu, o sol se recolheu e a noite chegou.
Esse foi protesto ao crime no autor da criação. Mostraram ter mais sentimentos, provaram ter mais coração. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estava meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estava meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam meus pecados. Aleluias. Irmãos, eu creio que a maior dor que Jesus sentiu não foi a dor dos cravos que pregaram em suas mãos e em seus pés. Não foi estar pendurado entre dois malfeitores, considerado o pior deles. O que eu creio que causa a maior dor no Senhor Jesus é a ingratidão. Porque às vezes nós sabemos, às vezes nós entendemos, às vezes Deus fala conosco o quanto Ele nos ama e o quanto Ele tem feito. Ele não fez apenas, o quanto Ele continua fazendo por nós. E às vezes se nota a ingratidão no ser humano. Eu creio que essa é a maior dor que o Senhor Jesus até hoje sente. Os cravos passaram, a cruz ficou para trás, a morte Ele venceu, mas a ingratidão ainda perdura, e Ele sofre o martírio da ingratidão até os dias de hoje. Por isso eu creio que essa seja a maior dor que o Senhor Jesus já sentiu e sente até hoje pela raça humana. Que nós possamos ser mais gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele ainda vai fazer, porque Ele continua trabalhando por nós. E até o dia da nossa redenção, Ele vai continuar trabalhando, restaurando, libertando, transformando, revivificando cada um daqueles que nele creem. Amém? Irmão Getúlio, com a oportunidade nessa noite. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Deus tem promessa para cada um de nós, né? Tem mesmo. Eu sou o motivo dessa razão, com certeza. Nilson é o motivo dessa razão. Deus tem propósito nas nossas vidas, não todos nós aqui, mas nós dois, tirando o pastor e outros irmãos, e eu tenho certeza, nós éramos para estarmos mortos há muitos anos, há muito tempo, mas Deus tem um propósito em nossas vidas. Então Deus quer que nós levantemos e fiquemos firmes na promessa ou nas promessas do Senhor. Amém, Taião? Deus preparou uma terra para nós. Como está o seu coração? Como está o teu coração? Como está a tua fé? Chegou o momento de
conquistar o que Deus tem para você. É a tua decisão para ter a solução. Não pare de lutar, não pare de lutar. É hora de vencer. Amém. Então levanta, levanta agora. Veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é teu. Levanta agora. Veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. Deus preparou para você e ninguém pode tomar. É só para você. Cada um tem o seu tempo. É a sua decisão. É a sua decisão. E vencer. Aleluia. Levanta, levanta toda a igreja agora. Veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. Levanta agora. Veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. Levanta agora. Veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. Aleluia. Veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. Toma posse de tudo que é seu. Toma posse de tudo que é seu. Conquista. Amém, irmãos? Conquista. Conquista. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Diácono Luan, chega aqui à frente. Irmão Adilson, pode chegar para cá. Diácono Luan vai estar orando. O irmão Adilson vai trazer a palavra do Senhor nessa noite. Salve os irmãos com a paz do Senhor, vamos orar então.
Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, venhamos agradecer, Senhor, por esse maravilhoso culto, Senhor, desta noite, Senhor. Com essa, Senhor, oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de estar aqui para cultuar a Ti, Senhor, que o Senhor é dono de toda a honra e toda a glória, Pai. Senhor, toma agora, Senhor, o Teu servo em Tuas fortes mãos, Senhor. Usa ele, Senhor, na beleza da Tua santidade, Senhor, que ele venha, Senhor, ser usado por Ti, ó Pai, para trazer a Tua palavra, ó Pai. Continue com ele, abençoando ele e a Tua família, ó Pai. Abençoe ele, Senhor, a cada caminhada que ele der, ó Pai, que ele possa, Senhor, sempre fortalecer em Ti, ó Pai. Somente em Ti, ó Deus. Obrigado pela vida do Teu servo, Senhor, assim também pela vida de cada um que se encontra aqui essa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. E antes de eu ler a palavra, irmãos, eu quero comentar algo aqui com os irmãos sobre a gente que prega a palavra de Deus. A gente tem pouco conhecimento e às vezes a gente prega uma palavra que a gente assim ainda precisa se achegar até ela. E o que eu vou falar para os irmãos é que quando os irmãos for orar, ore por nós que trazem uma palavra. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque quando você chega aqui no púlpito para você ministrar uma palavra, você precisa que Deus te use. Porque se Deus não te usar, vocês não são edificados. Porque se eu for trazer uma palavra aqui, assim, somente o que eu conheço, o que eu penso, o que eu acho, vocês vão ficar em falta. Essa é uma verdade. Porque a palavra de Deus, ela é de Deus. E nós só somos edificados quando nós recebemos ela vindo da boca de Deus, do coração de Deus para o pregador, para que o pregador venha transmitir. É assim que funciona. E não é por você chegar e ler a Bíblia toda, ou você ter... Não é por aí. E sim pelo Espírito Santo falar na nossa boca. Então, o que acontece? A gente chega aqui, quando vocês oram, com certeza, pela misericórdia. Porque como o Tayan cantou aquele hino, nós não somos nada. O Tayan estava cantando um hino aqui, eu fiquei observando a letra do hino. Então, assim, a gente não é nada. O que nós somos? Se não for a misericórdia do Senhor para nos transmitir algo, né? Não podemos fazer nada. Podemos trazer um grande discurso, mas não edifica nada, né? Às vezes uma pessoa chega aqui, lê um versículo, e esse versículo ele enche a gente, porque Deus usou a pessoa naquela palavra. Então tudo é assim, que às vezes você, até no hino você ensaia, mas se você não estiver na presença de Deus e pedir a direção de Deus para você cantar, você não edifica. E isso é importante. Então, aqui a gente tem o Vanderlei, o irmão Jorge, o irmão Fábio, o Valci, eu lá, volta e meia também dou uma palavra. E vocês, se vocês orar por nós, que tem trazido uma palavra, eu acredito que vai vir outras pessoas, vão pregar também. Eu acredito, né? O Pedro também já trouxe umas palavras, uma palavra aqui. E eu acredito que com certeza vai ser muito melhor para todos nós. Isso nós só vamos ganhar, porque quando Deus fala, nós ganhamos. E muitas das vezes a gente prepara uma palavra e até dentro da nossa casa mesmo a gente perde a bênção. Então quando tem um irmão orando ali, com certeza a vitória é certa, porque Deus, a Bíblia diz que operando Deus ninguém pode impedir, e Deus opera quanto a gente pedimos, né? Às vezes a gente deixa de orar pelo pregador, mas
vamos orar pelos pregadores, né? Eu vou ler aqui um texto, irmãos. É no livro de Salmos, Salmo 137. O Salmo 137. Eu vou ler esse salmo aqui. Eu não estava nem esperando que eu ia pregar, mas, contudo, vou ler esse salmo. O Salmo 137 diz assim: primeiro, junto ao rio da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, pendurávamos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantem-nos um cântico de Sião. Mas como entoaremos um cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, e se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, nos dias de Jerusalém, porque dizem: arrasai até aos seus alicerces. A filha da Babilônia, que vai ser assolada, feliz é aquele que te ferir, que te retribuir a consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pagar em teus filhos e der com eles nas pedras. Né? Louvado seja Deus por esta palavra. Irmãos, esse texto aqui, a gente observa esse texto, está falando sobre o povo de Judá, quanto eles foram, quanto Deus o entregou a Judá nas mãos de Nabucodonosor. Interessante a gente observar esse texto aqui. Esse povo aqui é os crentes da época de Nabucodonosor. E a gente observa aqui que a palavra de Deus diz que Deus o entregou nas mãos de Nabucodonosor. Aqui não foi um pego, porque a palavra de Deus diz que o Senhor nosso Deus os entregou na mão de Nabucodonosor. E é interessante que a palavra de Deus diz que Deus permitiu que Nabucodonosor tomasse Judá e levasse alguns pertences da casa do Senhor. E esse povo aqui, eles estão lembrando dos salgueiros que tinham em Jerusalém, em Sião, né? Da cidade santa. Eles estavam lembrando. Mas a gente observa um certo, como vão dizer, uma certa falta de conhecimento de Deus neste povo que está aqui sendo narrado. Por quê?
Nabucodonosor, aqueles que estavam lá na Babilônia, pediam para eles cantassem do Deus deles. E a gente observa, trazendo para nós, será que nós cantaríamos ao Senhor se houvesse uma revolução aqui no nosso país e levasse-nos a cativo? Será que nós iríamos cantar? Ou nós iríamos ficar igual eles, lamentando? Aí eles começaram a falar, se eles esquecessem de Sião, que eles perdessem o tato da mão. Se eles esquecessem de Sião, e se eles esquecessem de Jerusalém, que faltasse o paladar. Olha só, se faltar o paladar nós morremos de sede, porque nós sentimos tudo pelo paladar da nossa língua, da nossa boca. Olha só a visão deles, a visão do povo de Deus que conhecia, que foi dito a conhecer ao Senhor. Olha como eles estavam, e eles traziam palavras malignas, que mandasse que os filhos dos babilônicos nas pedras. Olha só, irmãos, esses eram os crentes. A gente tem que vigiar muito para a gente ver se a gente está preparado. Mas o nosso Deus, que nunca erra, sempre teve uma palavra designada para eles. Deus levantou o profeta para falar com ele. Jeremias foi um dos profetas que mais falou com Judá. E você sabe qual foi a profecia de Deus para este povo? Que eles fossem para a Babilônia e que plantassem e que dessem suas filhas para os rapazes, para que se casassem, formassem, crescessem lá na Babilônia e que orassem pela paz da cidade, porque na paz, na oração, Deus iria dar paz e eles iriam viver em paz na Babilônia. Tinha uma palavra de Deus para eles. Eles não estavam só. Mas hoje a gente vê hoje, igual eu perdi meu filho, uma dor tremenda, que nunca sai. Mas eu sei para onde foi, eu tenho convicção. E outra coisa, irmãos, há uma palavra de Deus, é essa palavra, independente do que nos aconteça, nós temos que estar olhando para a palavra de Deus. Hoje a gente vê por que as igrejas, muitas outras igrejas enchem, porque o cara só prega cura e mais cura, e que você vai vencer, e que você vai comprar isso, que você vai comprar aquilo. Mas se a gente observar as escrituras, os homens de Deus, aqueles que foram chamados por Cristo, vocês já viram como foi a vida dos apóstolos? A gente esperamos só maravilha, né? Se alguém se levantar contra nós, nós estamos prontos a entrar com ele, com as ações aqui da terra. Esse dia agora mesmo foi um rapaz lá no meu trabalho, e ele estava falando, ele é da igreja de Giliard, e houve um assunto lá com um rapazinho lá, queria namorar a filha dele, não sei se ele não gostou, e ele falou que já estava determinado a descarregar. Ele falou só essa palavra, descarregar, quer dizer, só descarrega uma arma. O crente, que crentes são esses? Esses são esses crentes aqui, que desejam a morte para o outro. Mas a gente observa algumas coisas nesse texto aqui, como o homem de Deus, ele está diretamente para a palavra de Deus, olhando para aquilo que Deus determinou para ele. Olha só o que aconteceu com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam lá, eles cresceram lá, eles não negaram o seu Deus lá. A palavra de Deus diz que Daniel discerniu vários sonhos lá. O Senhor mostrou o seu poder, a sua autoridade nesses homens, porque eles observaram a palavra que Jeremias tinha dito. Eles observaram a palavra,
É essa palavra, irmão, que a gente tem que observar. É a palavra de Deus. É andarmos por ela, não aquilo que o mundo oferece. Nós estamos vendo cada dia que passa o mundo mais violento, mas nós não podemos esquecer de forma alguma que nós somos chamados por nosso Deus, e a palavra de Deus diz que nós somos forasteiros aqui neste mundo, e não devemos andar como o mundo anda, e nem agir como o mundo age. A gente tem que andar como a palavra de Deus nos instrui, e agir como a palavra de Deus nos manda, porque como vamos alcançar a vida eterna? A palavra tem uma palavra empenhada para a igreja, que os anjos vão descer do céu e vai buscar os escolhidos do Senhor. Será que se eu tiver com a arma na cintura querendo disparar em alguém, será que Deus vai me levar? Com certeza que não, porque a palavra de Deus nos chama a servir ao Senhor. E outra coisa que eu vou dizer aqui agora, às vezes a gente acha assim, vamos servir ao Senhor, mas se acontecer alguma coisa ruim contra nós, o Senhor já não está agindo mais. Que é isso, irmão? Olha o apóstolo Pedro, a Bíblia diz que ele foi morto de cabeça para baixo. Tiago foi morto à espada, servo do Senhor, homens fiéis. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava os enfermos. Olha só a santidade desse homem, olha só a ação de Deus nesse homem. A Bíblia diz que João, ele foi lançado dentro de um azeite quente. Será que nós estamos preparados para jogar nós dentro de um azeite quente? Será que nós vamos sair dali e vamos glorificar o nosso Deus? A Bíblia diz que eles não puderam com João, lançaram ele lá para a ilha de Pátio, para lá. Esse homem aí não tem jeito com ele não, mandamos ele dentro de um azeite quente. Ele não morreu, deixa ele lá para a ilha de Pátio, um lugar retirado. Mas a palavra de Deus diz que Deus tinha um cumprimento na vida dele, revelou todo o Apocalipse para ele, para que nós pudéssemos hoje nos alegrar nas maravilhas de Deus, através desses homens que serviam a Deus de verdade. Nós não podemos ficar como esse povo aqui da Babilônia, desejando ver o salgueiro, ver Jerusalém, mas esqueceram do Senhor, das promessas de Deus, daquilo que o Senhor tinha falado através de Jeremias para eles. Deus falou através de Jeremias muitas, que ia cuidar deles lá, e cuidou, irmãos, cuidou. Daniel, a palavra de Deus diz que Nabucodonosor mandou que trouxesse aquele sábio, e a gente observa que lá em Israel as crianças começavam a estudar desde 6 anos. Hoje, se for perguntar um versículo bíblico a um adolescente, ele não sabe não. Pode ter certeza, você vai se perguntar, se tiver uns 10 aí, se você perguntar um versículo bíblico, 1 ou 2 se falar. Mas lá em Jerusalém, as crianças eram ensinava-se a palavra de Deus. E quando Daniel e Sadraque e Mesaque, até que mudou o nome desses 3 aí, chegaram lá, Nabucodonosor mandou que buscasse os sábios, e foram esses 4 homens. E eles eram sábios, mas uma sabedoria, como fala assim, voltada aos ensinamentos de Deus. Não era sábio do costume do mundo, mas uma sabedoria a qual eles já aprenderam com Deus, daquilo que Deus tinha falado, das formas que Deus queria que eles agissem lá. E Nabucodonosor mandou que chamou aí, ele falou assim: não, eu não quero comer dos manjares do rei. E trouxeram legume, e eles ficaram mais bonitos, porque Deus estava fazendo presente. A fidelidade nossa traz a presença de Deus para nós. A fidelidade de Deus. Nós somos falhos, irmão, fracos demais. Mas quando nós lutamos conosco mesmo, Deus se faz presente. A palavra de Deus diz que Deus estava nesses homens lá na Babilônia, e chamaram esses homens para aprender da cultura do povo lá. E eles foram. E na hora que houve um sonho lá, aí daqueles magos
do rei Nabucodonosor, se não fosse Daniel, que falou com ele: não faça tal, porque a ordem de Nabucodonosor era matar todos. Daniel já chegou trazendo vida para aqueles magos. Vida de quê? Vida de Deus, irmãos. Homem que era cheio do Espírito de Deus. Homem que estavam buscando aquilo que o Senhor tinha decretado na sua palavra através de Jeremias para eles naquele lugar. Isso é muito importante nós observarmos, porque esta palavra é essa, não há outra, que ela que nos conduz, é essa palavra, que nos conduz ao caminho certo. Ah, mas o fulano faz assim, o ciclano faz assim, eles podem fazer, mas a nossa obrigação é observar a palavra de Deus. E diz a palavra de Deus que quando houve lá Nabucodonosor, teve um sonho lá, e eles não conseguiram discernir, mas Daniel buscou sabedoria de Deus. Ele também não foi falando: não, eu sei, não, ele falou: peraí que eu vou buscar o Senhor, vou orar ao meu Deus. E diz a palavra de Deus que Deus deu o discernimento ao sonho, para que Daniel trouxesse paz naquele lugar. Louvado seja Deus. Mas eles estavam ali como crente verdadeiro, eles tinham uma convicção do Deus que eles serviam. E diz a palavra de Deus que houve lá uma evoração a Nabucodonosor, que eles arrumaram lá um jeito de que todos adorassem a Nabucodonosor, a sua estátua. Mas diz a palavra de Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não prostraram diante daquela estátua, porque eles tinham conhecimento da palavra de Deus. Será que se nós tivéssemos, com certeza, se esse povo que estava aqui blasfemando nesse texto que eu li, tivesse lá nessa reunião, com certeza eles tinham prostrado. Mas a palavra de Deus diz que foram lá os sábios de Nabucodonosor e falou: ó, aqueles homens lá não querem prostrar, não. Então manda lançar eles na fornalha de fogo, aquece 7 vezes mais. Mandaram lá dentro, mas se existia um Senhor nosso Deus que estava presente a todo tempo. Olha, irmão, a convicção de Deus na vida do crente, quando o crente observa as escrituras, aquilo que está determinado para nós. E se nós morrer, o céu nos espera, porque a palavra de Deus diz que aqui é morte perante o Senhor. Então a nossa convicção é qual? É vivermos aqui até, claro, se o Senhor nos conceder, vamos vivendo. Mas se o Senhor não conceder, também a nossa esperança é de estar com Ele. A esperança é o Senhor, como diz que nossa esperança é sua vinda, não espere, irmãos, a grande tribulação. Firme com o Senhor. Embora a Bíblia dá um respaldo que vai haver salvação na grande tribulação, porque eu tenho um texto lá em Apocalipse que fala assim: quem é estes aí? Aí o ancião parece que pergunta, aí alguém fala: ó, esses são aqueles que vieram da grande tribulação, louvado seja Deus. Mas a grande tribulação, irmãos, vai ter o sinal da besta. Você só vai comer se você aceitar aquele sinal. Aí você servindo a Deus aqui e indo com o Senhor na primeira vinda vai ser muito melhor, porque senão você vai ter que morrer de fome, entendeu? Não vai poder trabalhar. Olha a sua agonia muito maior, sendo que a porta está aberta. Cristo pagou o preço para que você pudesse entrar, e eu, pelas portas, mansões celestiais. Eu estava falando esses dias agora com um garoto que trabalha com nós. Eu trabalho com um rapaz, e ele tem um menino com 17 anos, e ele falou o menino vai para lá, e a gente dá um dinheirinho ele para que a gente não tem lucro nenhum, mas para tirar o menino, para não ficar lá na Cidade Nova e no meio dos traficantes, e os traficantes adotar ele. E ele trabalha com nós lá. E aí eu estava falando essa semana com ele sobre o Espírito de Deus, sobre a palavra de Deus. Ainda falei sobre aquele texto que quando aqueles que confessam ao Senhor como o único suficiente Salvador, é selado com o Espírito Santo da promessa. Eu estava falando para ele, e ele sabe, ele ficou tão alegre com essa palavra, sim. Mas Deus trabalha,
Ele para mim é uma criança, 17 anos é uma criança, você vê que, entendeu? Mas Deus trabalha, a gente tem que pregar para todos. E quando eu falei com ele, olha só, e quando Jesus vier, se você tiver crido nessa palavra, você não vai ser confundido. O anjo do Senhor vai vir e vai ver esse selo dentro de você, e você não será confundido, porque é uma palavra de Deus determinada para aqueles que creem, irmãos. Louvado seja Deus. Essa palavra de Deus, ela nos enriquece, ela nos traz, tem algo dentro de nós dado pelo Espírito Santo de Deus, que ainda mesmo que nas nossas fraquezas nós possamos entender que há um céu nos esperando e é muito melhor. Às vezes a gente começa a olhar para esse mundo, para as coisas aqui, e a gente fica turbado e passamos os nossos dias sem ler as Escrituras, sem ter entendimento de Deus, o que Deus quer para nós. Mas devemos observar a palavra do Senhor, irmão, para que não acabamos como esse povo aqui. Eles eram para chegar lá e mostrar o que Deus fez por eles. Lá eles tinham o Deus, Nabucodonosor tinha o seu Deus lá, Deus deles era um tal de Marduk, né? E quando a palavra de Deus, esses homens pediam uma canção de Sião, do Deus deles, e eles estavam totalmente fechados, estavam só lamentando. Agora, se eles tivessem conhecimento das Escrituras, eles iam entender o que Deus falou lá em Jeremias. Acho que Jeremias 29, Deus traz uma profecia para eles, para que eles fossem para lá, multiplicassem, plantassem, colhessem e orassem para a cidade, para que houvesse paz e que eles pudessem regozijar nessa paz da cidade. Era uma promessa de Deus para eles. Mas, observando o texto, eles estavam só lembrando de Sião, só lembrando de Jerusalém, e esqueceu o que Deus, esqueceu a ação de Deus, o cuidado de Deus para com eles. É igual a gente, às vezes vivemos olhando só para as coisas materiais daqui da terra. Eu preciso, se Deus tirar um carro meu, eu já vou ficar com raiva, eu já começo a blasfemar. Se eu tirar minha casa, eu já começo a blasfemar. Deus não está comigo. Olha as promessas de Deus, irmãos, não é nisso aqui não é no mundo aqui. As promessas de Deus para a igreja do Senhor é alcançar a vida eterna e fazer a vontade de Deus. São essas promessas de Deus. Às vezes a gente só pensamos aqui, o Valci às vezes sente muita dor, eu também vou meio tocar minhas dores lá. A gente vai ficando mais velho, a gente tem aquelas dores secretas, mas essas dores não pode abalar nosso entendimento que foi aberto por Senhor da glória, de entender a sua palavra. Não jamais pode ser tirado de nós esse entendimento de entender que tem uma promessa para a igreja do Senhor. Jamais vai falhar, jamais. Então creia nessa palavra, irmãos, e não esqueça de orar por nós. Eu agradeço a oportunidade. Amém, irmãos? As promessas do Senhor são fiéis. A palavra de Deus é a verdade, e é a verdade que liberta, é a verdade que transforma, restaura e nos prepara para o encontro com Cristo. Somente por esta palavra é que nós vamos adentrar os céus. Quando deixarmos essa palavra, com certeza nós vamos abrir mão das promessas de Deus, não vamos ter a oportunidade de alcançá-las. Por isso precisamos guardar a palavra de Deus, que é uma palavra de vitória para a nossa vida, porque é fiel, uma palavra verdadeira. Às vezes se ouve tantas palavras
tantos comentários e tanta confusão, a Bíblia diz que o Espírito de Deus não nos deixa confundidos. A palavra de Deus é a verdade, e é por essa verdade que tomaremos posse das promessas que o Senhor nos fez. Que possamos abraçá-las a cada dia e permanecer, irmos em frente, com certeza, na promessa de Deus, ou sabendo que o Deus que nos prometeu é poderoso para cumprir as suas promessas. Amém? Irmãos, nós estamos chegando ao término de nosso culto e agradecemos a todos em nome de Jesus. Queremos fazer os anúncios dos demais trabalhos da semana. Nós, amanhã, segunda-feira, não temos nenhum